Daniel, capítulo 8. Ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Versículo 14. Um intervalo de 2 anos ocorreu entre a primeira e a segunda visão de Daniel. Como se estivesse em outro lugar, o profeta levantou os olhos e viu outros símbolos, cujos significados apontavam novamente para o tempo do fim. Desta vez, apenas 2 animais lhe são apresentados, um carneiro e um bode. Perante Daniel estava a revelação do que haveria de acontecer no último tempo da ira. Percebam que os animais representam apenas 2 reinos dos 4 que já estudamos. No entanto, um terceiro poder surge no enredo da visão. Vejamos. O carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Sobre ser um chifre maior do que o outro, escreveu Henry Fairbairn. Os medos vieram primeiro, mas os persas tornaram-se os membros dominadores dessa união. Já o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Os gregos costumavam falar de si mesmos como o povo do bode e tinham esse animal como símbolo nacional. Assim como o carneiro do verso 21, o bode é claramente identificado pelo anjo como a Grécia e o estupendo chifre é identificado como o primeiro rei, Alexandre o Grande. Daniel, verso por verso, páginas 134 e 135. Os 4 chifres notáveis representam os 4 dos principais comandantes do exército grego que dividiram o império entre si após a morte de Alexandre. Sobre o chifre pequeno requer uma especial atenção. Quando no verso 9 declara que de um dos chifres sai um chifre pequeno, ou na edição Almeida Corrigida de 1995, onde lemos, e de uma delas, a melhor forma de compreendermos é extraindo o sentido do original hebraico. Numa leitura superficial, pode parecer que o pequeno chifre saiu de um dos 4 chifres. Um especialista no texto hebraico descarta essa possibilidade. Chifres, em hebraico, são do gênero feminino, e a palavra original corresponde a delas, está no masculino. Por isso, não pode se referir aos chifres, mas sim aos ventos, que tanto podem ser masculino ou feminino. Daniel, verso por verso, páginas 136 e 137. Partindo desta premissa, chegamos a uma linha de perfeita coerência entre esta visão, a visão anterior e o sonho de Nabucodonosor, considerando que o chifre pequeno se refere a Roma pelos seguintes aspectos. Primeiro, Roma segue a Grécia em Daniel 2 e 7. É lógico que Roma também devesse seguir a Grécia em Daniel 8. Segundo, Roma levantou-se do oeste, encaixando-se assim na descrição de um poder vindo dos 4 ventos. Terceiro, o Império Romano dominou o Oriente Médio para a Terra Gloriosa. Daniel 8:9. Quarto, Roma engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Daniel 8:11. Pôncio Pilatos e os soldados que condenaram e crucificaram Jesus eram todos romanos. Quinto, Roma tornou em ruínas o lugar do santuário em 70 d.C. e terminou permanentemente os sacrifícios que ali ocorriam. Daniel, verso por verso, página 138. O domínio romano tomou forma religiosa quando deu início à era de Roma papal, que deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. A Idade Escura permaneceu durante o exato período de 1260 anos, como revelado nas profecias. Porém, ainda em meio às trevas espirituais, Deus começou a levantar servos fiéis que encontraram nas verdades da palavra de Deus a verdadeira fonte de vida. Lutero, Hus, Jerônimo, dentre outros, iniciaram a obra que revolucionaria o mundo
e que o prepararia para o cumprimento da profecia de Daniel 8,14 e de Apocalipse 10. Sabendo que em profecia um dia equivale a um ano, as 2.300 tardes e manhãs referem-se, portanto, a 2.300 anos, os quais estudaremos no próximo capítulo. Como Daniel, mesmo que tentemos compreender os propósitos divinos, não somos capazes de fazê-lo, a menos que Deus mesmo de alguma forma nos revele. O aparecimento do anjo Gabriel representa uma maneira muito especial do Senhor nos dizer que o que ele mostrou ao seu profeta tem tanta importância quanto a primeira vinda de Jesus a esta terra. Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Entende, meu querido irmão e minha querida irmã, já estamos vivendo no tempo determinado do fim, e o príncipe deste mundo tenebroso tem feito prosperar o engano para destruir a muitos que vivem despreocupadamente. Mas a pedra que arrojou a estátua do sonho de Nabucodonosor quebrará sem esforço de mãos humanas o reino das trevas. Não existem mais diante de nós dias muito distantes, mas uma profecia que se apressa para o fim e não falhará. Abacuque capítulo 2, versículo 3. Portanto, tomemos hoje uma firme decisão ao lado da verdade que liberta e que muito em breve quebrará o nosso jugo de pecado. Levantemos os olhos e contemplemos pela fé o Deus que se aproxima. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra. Isaías capítulo 45, versículo 22. Vigiemos e oremos. Bom dia, libertos pela verdade que salva. Rosana Garcia Barros.